E o tema que foi sugerido para a Santa Ceia de hoje é: pois unidos alcançamos outras pessoas. Fala sobre união, né? Que nós temos que realmente estarmos unidos. E o contexto do que eu vou ministrar nesta noite está baseado nesse tema que é união, tá? Colossenses é o texto que foi sugerido. Colossenses capítulo de número 4, versos 5 e 6 é o texto que está lá no banner, lá atrás, é que nós vamos estar iniciando a leitura desta noite. É lógico que nós vamos caminhar em outras passagens bíblicas durante a mensagem, mas vamos ler o texto-chave, Colossenses capítulo de número 4, e o versos de número 5 e 6, que diz o seguinte. Todos acharam? Amém. Diz o seguinte na minha tradução, que é NVI, Nova Versão Internacional: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveite ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saiba como responder a cada um. Podemos fazer essa leitura em voz alta, todos vocês? Eu vou contar até 3 e vocês vão ler o versículo 5 e 6, conforme está na sua Bíblia, tá? 1, 2, 3. Glória a Deus, está ali, né? Mas o 7 não está, é só 5 e 6, tá bom? Mas está ali, tá bom? Então, seja sábios no procedimento para com os de fora, aproveitando ao máximo todas as oportunidades. E o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saiba como responder a cada um. Feche seus olhos diante dessa leitura, feche seus olhos nessa hora. Apresente a sua vida a Deus. Peça para Deus falar conosco nesta noite. Fale com Deus aí. Soberano Deus e eterno Pai, o nome santo de Jesus, ó Pai, nós apresentamos diante de Ti as nossas vidas, Senhor, neste culto, Senhor, de Santa Ceia, aonde iremos participar, Senhor, do corpo e do sangue do Senhor. Mas o Senhor, ó Pai, tem uma palavra especial para nós nesta noite. Por isso, ó Pai, nós colocamos diante do Teu altar as nossas vidas. Fala conosco, ó Pai. Coloca as Tuas mãos, ó Pai, sobre cada vida aqui presente. Já repreendo nesta hora todo pensamento contrário, ó Pai. E que a Tua palavra nesta noite venha fluir, Senhor, em cada coração. Que nós possamos nesta noite sair daqui com um alimento que venha realmente nos saciar, que venha realmente nos fortalecer, que venha fazer de nós a cada dia mais verdadeiro adorador. Pai, eu coloco a Tua igreja nesta hora em Tuas mãos, coloco a minha vida em Tuas mãos e peço, ó Pai, que como porta-voz nesta noite, ó Pai, seja, Senhor, conforme a Tua vontade. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. E graças a Deus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Queridos, esta noite, o tema que foi nos dado para que nós pudéssemos ministrar, e diante das orações e durante essa semana estive buscando a Deus para que Deus viesse nos dar um alimento que realmente viesse nos fortalecer diante deste tema. E Deus falou muito comigo durante essa semana. Nós estamos vivendo o ano de 2019, o ano da comunhão, né? E aonde tem comunhão, há união, sim ou não? Aonde tem comunhão, há união. E se nós vamos falar de união nesta noite, queridos e amados irmãos, nós queremos realmente que nesta noite você abra o seu coração para que aquilo que Deus tem ministrar ao seu coração nesta noite, ao meu coração, nós possamos realmente nos encher. Porque se nós queremos que a graça de Deus esteja sobre nós, se nós queremos que Deus habite no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, nós precisamos realmente ter comunhão, ter
união com os nossos irmãos, com as nossas famílias. Isso é muito importante. Amém, queridos? Glórias a Deus por isso. O versículo de número 5 do capítulo 4 diz: seja sábios no procedimento. Seja inteligente para você poder fazer a diferença. Um dia Deus escolheu eu e você, colocou sobre nós o Espírito Santo. Precisamos sempre fazer esse relato antes, que é para você lembrar que você não está sozinha. Colocou o Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que você pudesse ser uma pessoa inteligente, para que você pudesse ser uma pessoa diferente, para que você pudesse ser uma pessoa que as pessoas, ao olhar para você, pudesse ver em você algo diferente. E se realmente nós adquirimos, ou se realmente nós temos esta porção que Deus colocou em nós, que é a inteligência, para que realmente nós possamos viver em comunhão, em união, nós precisamos saber, queridos e amados irmãos, que nós precisamos todos os dias estar em intimidade com aquele que colocou sobre nós esta unção, este Espírito Santo, esta inteligência que não vem do homem natural, que vem de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos saber todos os dias que nós precisamos ser inteligente para que nós possamos vimos, está engasgando aqui, mas vai sair, para que nós possamos fazer a diferença. Nós sabemos que um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Nós vivemos numa sociedade que infelizmente as redes sociais, os WhatsApps, o Instagram, tantas coisas aí, irmãos, tem consumido. Mas nós temos que saber que nós somos diferentes, porque sobre nós foi colocado o Espírito Santo da verdade. E esse Espírito Santo da verdade que foi colocado dentro de nós faz com que realmente nós possamos ser diferentes. E nós sabemos se realmente nós estamos unidos, ou nós procuramos a união, nós fazemos a diferença aqui nesta terra. Amém? Eu queria, nesta hora, contar uma historinha que eu achei muito interessante, hoje diferente, não no final da mensagem, mas no começo, para você poder saber que eu e você, nós somos diferentes, mas o nosso objetivo, o nosso final é o mesmo. Amém? Presta atenção, que diz assim, houve uma reunião em uma marcenaria, onde as ferramentas se ajuntaram para acertar suas diferenças. O martelo estava exercendo a presidência, mas os participantes notificavam que teriam que renunciar à causa. Fazia barulho demais e, além disso, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. A lixa acatou com a condição de que se expulsasse o metro. Ela até acatou, mas queria que expulsasse o metro, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fosse o único perfeito. Nesse momento entrou o marceneiro, juntou todos e iniciou o seu trabalho.
Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu em um fino móvel. Quando a marcenaria ficou novamente sem ninguém, a assembleia começou a discussão de novo. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que temos defeito, mas o marceneiro trabalha com as nossas qualidades, ressaltando nossos pontos valiosos. Assim não pensamos em nossos pontos fracos e concentramos-nos em nossos pontos fortes. Então a assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para limpar e afinar as asperezas, e o metro era preciso e exato. Então se sentiram como uma equipe capaz de produzir belos móveis da mais alta qualidade, e uma grande alegria tomou conta de todos pela oportunidade de trabalhar junto. O mesmo ocorreu com os seres humanos. Basta observar, quando uma pessoa busca defeito em outra, a situação fica tensa e negativa. Ao contrário, quando se busca com sinceridade os pontos fortes dos outros, florescem as melhores conquistas humanas. É fácil encontrar defeito. Qualquer um pode fazê-lo, mas encontrar qualidade, isso é para os sábios. Amém, irmãos? É fácil nós encontrarmos qualidade. É fácil olhar para você e ver os teus defeitos, porque os defeitos eles destacam. A gente pode fazer 10 coisas certas, mas se fizer uma coisa errada, nós somos apontados por aquilo que nós fizemos de errado. Sim ou não? Só acontece comigo isso? Acontece com todo mundo, não é? Então nós precisamos aprender a caminhar junto e entender que você tem uma qualidade que provavelmente talvez eu não tenha. E se eu tiver a mesma qualidade que você tem, se nós nos juntarmos diante disso, nós vamos ser muito mais fortes. Então nós precisamos saber que aqui é como uma marcenaria. O marceneiro, Jesus Cristo, ele se faz presente nesse lugar. E ele pega você, não interessa se você é o martelo, não interessa se você é a lixa, ou se você é o parafuso, não interessa o que você é. O interessante é que você faz parte dessa engrenagem. É isso que Deus quer de cada um de nós. Amém? Não interessa, irmãos, se você é fraco ou se você tem falhado em alguma área. O importante é você continuar olhando para frente e continuar marchando. Amém? Amém? Amém, amém, queridos? Amém. Existem dois tipos de pessoas que dirão, presta atenção aqui, ó. Existem dois tipos de pessoas que dirão que você não pode fazer a diferença nesse mundo. Existem dois tipos de pessoas que dirão que você não pode fazer a diferença no mundo. Primeiro, aquelas que têm medo de tentar. Essa é a primeira. E a segunda é aqueles que têm medo de que você realmente consiga. Dois tipos de pessoas. Uma que tem medo de tentar e outra que tem medo que realmente você consiga. E nós sabemos que nós vamos conseguir, sabe por quê? Porque nós não caminhamos sozinhos, nós temos sobre nós, como eu disse no início, o Espírito Santo da verdade. Jesus foi para o Pai, mas enviou para nós o Consolador. E esse Consolador que faz morada em nós, ele faz toda a diferença para nos dar um discernimento, para nos fazer valente, para nos fazer vitorioso, para fazer nós marcharmos e ir adiante, para fazer com que nós realmente pulamos as muralhas e atravessamos mares. O mar a nado se for preciso, porque nós temos um Deus que está conosco, que Ele pode todas as coisas. Nós precisamos nos unir, porque um cordão de uma dobra só é fácil de quebrar, mas junta várias dobras para ver como vai ficar uma corda forte e ninguém vai poder conosco. A união, meu irmão, faz a diferença. Não faz só a força, nem faz só o açúcar, não. Faz a diferença. Nós precisamos saber que a união, ela faz a diferença. Tem alguns que dizem que a união faz açúcar, né? Porque tem açúcar união, mas a união, ela faz a diferença. Não tem como a igreja caminhar
Não tem como uma nação se transformar se não tiver grupos de pessoas unidos para fazer a diferença. Amém? Amém. Você tem feito a diferença onde você tem andado? Amém. Faça a diferença, porque você realmente é uma pessoa que Deus tem algo especial sobre você. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto: seja prudente. A união nos capacita a resolver nossos problemas. A união com outras pessoas certamente fará você perceber outras perspectivas do problema e facilitará bastante a busca de uma solução para com ele. Somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, irmãos. 7 bilhões de pessoas no mundo. Somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Por que você acha que deve passar por tantas dificuldades sozinho? Por que você acha que deve passar por tantas dificuldades sozinho? Se una com seu irmão. Busque esta comunhão. 2019, ano da comunhão. Um ano onde se nós nos juntarmos, nós realmente seremos diferentes nesta terra. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu imagino Jesus olhando lá do céu nesta hora, porque a Bíblia diz que Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um daquele que clama, e Ele olhando lá do céu nesta hora, vendo aqui uma igreja viva, aqui na Avenida Mirim 3895, um povo que busca, que clama, um povo que tem pensamentos, sonhos, um povo que realmente tem o temor de Deus no coração. Eu imagino Deus olhando e dizendo: eu amo a cada um desses, eu tenho algo especial com cada um desses. Eu quero que realmente eles um dia possam vir morar na cidade celestial. E quando nós chegarmos diante da presença de Deus, irmãos, como vai ser gostoso. Não vai precisar mais nós celebrarmos a Santa Ceia aqui, porque o grande mestre vai estar lá. Em memória de Deus, nós não vamos precisar mais comer o pão, simbolizando o corpo de Cristo, nem tomar o vinho, simbolizando o seu sangue. Lá vai ser uma grande festa. Eu imagino que os anjos irão cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, puxando aquele coral, e nós iremos atrás, irmãos, fazendo o mesmo coral e cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Aleluias, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, irmãos, não encare os seus problemas sozinho, não. Seja prudente, seja prudente. Procure alguém, converse, busque Deus, se una. Se você está difícil de você resolver algo na sua vida, você está passando por uma dificuldade ou por um problema que está difícil, procure ajuda. Porque quando nós nos unimos, nós ficamos mais fortes. Amém? 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 E Deus quer que realmente nós viemos nos unir. Porque o povo de Deus unido, o diabo não tem poder sobre ele. Uma igreja unida, uma igreja fortalecida, uma igreja cheia do poder de Deus, irmão. A Bíblia diz que por um caminho ele vem, mas por 7 caminhos ele sai da nossa presença. Já pensou, irmão? Quando realmente nós temos o escudo protetor de Deus sobre as nossas vidas, como a coisa é diferente. Amém? Então, primeiro, seja inteligente. Segundo, seja prudente. Terceiro, seja uma pessoa amiga, porque através da união é que nós aprendemos a valorizar o valor de uma amizade. Seja amiga, porque é através da união que nós encontramos o valor de uma amizade. Irmãos, quando há união, a amizade está junto. E quando há amizade, a união está junto, se caminha junto ali. Quando você é unido com alguém, automaticamente você é amigo daquela pessoa. E você começa a conversar com aquela pessoa. E você começa a fazer algo por aquela pessoa que você nem imagina. Eu vou citar algo da Bíblia aqui que foi pregado quarta-feira aqui pela nossa amada Amanda. Vocês lembram de um camarada que disse que era amigo do pai daquele camarada que estava lá em Lodibar? Foi pregado aqui quarta-feira. Davi era amigo de Jonas. Jonas era filho de... Cadê, irmãos? Tudo bíblico. Jonas era filho de quem? Saul. Saul era inimigo de quem?
de Davi. Mas Jonas, o filho de Saul, era um grande amigo dele, sim ou não? Está lá em Samuel capítulo 18. Você vê se é primeiro ou segundo. 1 Samuel capítulo 18. Ele diz que eles tinham uma grande amizade. E esta amizade, irmãos, lá na frente fez a diferença. Porque quando Davi assumiu o seu reinado, foi pregado aqui quarta-feira, Davi procurou se aquele seu amigo Jonatas, aquele seu amigo Jonatas tinha algum filho. E descobriu que tinha Mefibosete, que estava morando lá em Lodebar. Foi pregado aqui quarta-feira. E o que Davi fez, irmãos? Quem estava aqui quarta-feira? Pouca gente, hein? Davi mandou buscar Mefibosete e disse, sabe o que para ele? Eu vou parafrasear aqui, tá? Disse para ele o seguinte: ô Mefibosete, que ele ficou todo assustado, pensou que o rei ia matar ele. A partir de hoje, você faz parte da minha família. Senta na mesa e vamos ser unidos em comunhão. Foi isso, em outras palavras, parafraseando, que Davi disse para Mefibosete. Irmãos, a amizade faz toda a diferença. E quando há amizade, há união. Por isso, nós precisamos ter amigo, irmãos. Por isso, nós precisamos ter amigo. Porque a amizade, ela faz toda a diferença, viu? Muitas vezes nós precisamos de algo e um amigo nos encosta no nosso ombro e faz com que realmente nós possamos ser supridos daquilo. Muitas vezes nós estamos precisando de uma palavra, apenas uma palavra. E uma palavra de um amigo, muitas vezes, faz toda a diferença e pode mudar todo o rumo da sua história. Então tenha amigos, irmão, não tenha inimigos não. Procure cada dia mais ter amigos, porque quem tem amigo vive em comunhão, vive em união, faz a diferença, é mais fortalecido. E diante dos problemas, sabe o que acontece? Passa por eles mais fácil, tem mais facilidade. Amém? Então a Bíblia diz que Mefibosete, a partir daquele dia, passou a fazer parte do banquete do rei, sentado à mesa com o rei. Seja uma pessoa que tem muitos amigos, porque de repente você pode estar no perigo e esse seu amigo, porque Mefibosete estava no perigo medonho, estava numa cidade de nada. Se você for estudar sobre a cidade que ele estava lá, você vai ver, uma cidade de nada, um lugar terrível. Mas Deus, usando ali Davi, fez com que buscasse o seu amigo, tal da amizade do seu pai, tá? Fez com que ele viesse e sentasse na mesa, tá bom? Não perca a oportunidade de ganhar seus inimigos. É a quarta coisa que eu entendo nesse texto aqui. Não perca a oportunidade. Inimigos? Mas o Senhor falou no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente, refrigera a minha alma. Aí depois ele fala, prepara-se um banquete, né? Já lá na frente, prepara-se um banquete na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Não perca a oportunidade, irmãos. Não podemos de maneira nenhuma perder a oportunidade de levar o Evangelho, de falar do amor de Jesus para aquelas pessoas que muitas vezes são os nossos inimigos. Eu poderia citar aqui quando Jesus chegou lá no poço de Jacó. Quem é que encontrou com Jesus? Que ele disse que Jesus cansou, sentou lá. Os discípulos que estavam com ele foram comprar comida e ele sentou lá. Quem é que chegou lá? Uma samaritana, não foi? Eles eram o quê? Quem que eram os samaritanos? Os judeus eram o quê? Inimigos. Mas Jesus olhou para isso? Talvez, irmão, se fosse eu e você, não tivesse olhado. Você aqui, o que você está fazendo aqui? Se fosse eu e você, talvez não tivesse xingado. Se fosse eu e você, talvez tivesse saído com o braço para a pessoa. Meu inimigo, pá! Antônio Rosa, no tempo que brigava muito, já pensou, Rosa? Hoje não briga mais não. Ele está convertido e lavado pelo sangue do Cordeiro, né, Rosa? Mas tem crente brigando ainda, irmãos. Tem crente cristão brigando ainda. Talvez se fosse eu e você quisesse sair do braço, ou quisesse xingar, ou quisesse, mas Jesus falou o que para aquela mulher?
Primeiro Jesus pediu o quê? Água para ela, não foi? Aí ela olhou para Jesus e disse: mas espera aí, você é meu inimigo, você está pedindo água para mim? Aí Jesus olhou para ela e falou assim: eu vou parafrasear, tá? Porque o texto é longo lá. Mulher, você não sabe, isso não é nada. Se você beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais você terá sede. Não perca a oportunidade de pregar para aquelas pessoas que falam mal de você, para aquele povo que você acha que é seu inimigo. Você não tem inimigo. E preste atenção, o único inimigo que você tem, ele está debaixo dos teus pés, que se chama Satanás. Só esse é o único inimigo que nós temos, e temos que lutar e guerrear todos os dias para nós podermos marchar rumo à cidade celestial. É o único inimigo que você tem, irmão. É Satanás, é o anjo caído. Tem pessoa que não gosta de dizer que ele está debaixo dos pés, né? Tem pessoa que tem medo, né? Está debaixo do meu pé, ele vai me pegar, vai me derrubar. Não vai te derrubar não, irmão. Não vai te derrubar não, porque em cima dos seus pés está o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e está sobre ele, e está acima dele, e ele não tem poder sobre você. Ele não tem poder, a não ser que você permita. A não ser que você permita. Então, irmãos, temos a oportunidade de pregar para os nossos inimigos. Vamos pregar. Vamos pregar. Não podemos de maneira nenhuma fugir. O mundo é nosso inimigo, e nós temos que ir lá ao mundo e levar o evangelho das boas novas de Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Essa passagem está lá em João capítulo 4. Se você quiser ler depois, você lê capítulo 4, versos de número 5 a 29. Conta toda a história aí da mulher samaritana, que Jesus chega diante dela e prega ali as boas novas e diz: eu não tenho inimigo, eu tenho aqui é a água viva que desceu do céu. Amém? Outra coisa, seja carismático com a sua família. A família, presta atenção, irmãos, olha, presta atenção. A família é como um barco no mar tempestuoso deste mundo. Quando todos remam juntos, unidos, com amor e cooperação, ela sempre chega a uma felicidade plena. Amém? Nós precisamos caminhar junto. Há dificuldade, há luta, mas nós temos que saber que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Se nós colocamos Ele à frente, realmente nós fazemos diferença. Seja carismático com seus irmãos, seja carismático no seu trabalho, no seu emprego, e pregue sempre as boas novas do Evangelho. Mesmo quando vier as dificuldades, mesmo quando vier as lutas, mesmo quando o mar estiver, a maré estiver contra, irmão, saiba que você tem um Deus que pode todas as coisas. É hora de sentar, se unir e juntos arrumar uma solução para aquele problema. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós precisamos fazer todos os dias. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. O versículo do capítulo 4 que nós lemos inicial, o verso de número 6, diz o seguinte: o seu falar seja agradável e temperado com sal, para que saiba como responder a cada um. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse capítulo de número 6 é que eu e você, nós precisamos ser mansos. Precisamos ser mansos. O seu falar seja agradável e temperado com sal. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos já chutar o pau da barraca, não é verdade? E eu vou até ler aqui algo que o nosso amigo e o nosso irmão Hernandes Dias Lopes falou. Para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler as palavras dele, que diz o seguinte: seja uma pessoa agradável. Tem gente, presta atenção, tem gente que é dura no trato e ninguém pode me falar nada. Tudo é na ponta da faca. Essa palavra de Hernandes Dias Lopes. Só age com dureza, só fala com rispidez. Meu irmão, deixa de cri-cri-cri, ele fala, de ser intolerante com as pessoas. Aprenda a fazer elogios, a encorajar as pessoas. Seja agradável com as pessoas. Jesus
era cheio de graça. Ele tinha a capacidade de atrair as pessoas. O maior gesto de maturidade é ser parecido com Jesus. O alvo da vida cristã é atingir a plenitude da estatura de Cristo. A marca de Jesus é que sempre que as pessoas ficavam perto dele, saíam mais animada com a vida. Sempre que as pessoas ficavam perto de Jesus, elas saíam mais animadas com a vida. Lucas capítulo 6, o verso 31, que ele cita aqui, diz assim, e diz a Bíblia: assim como queres que os homens vos façam, fazei vós também. Hernandes Dias Lopes. Palavras dele que eu disse. Nós precisamos saber, irmãos, que nós não podemos tratar as pessoas de qualquer maneira. Nós temos que ser manso, temperado com sal, saber que sobre nós está a unção do Deus Todo-Poderoso, que sobre nós está o Espírito Santo da paz, aquele que nos traz tranquilidade, aquele que nos dá sabedoria, aquele que faz com que realmente nós possamos ser uma pessoa diferente. Antes eu era, mas agora não. Eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu sepultei a velha criatura e nasci de novo, e passei a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então eu preciso ser manso. Amém. 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 Porque você quer que as pessoas sejam mansas com você, sim ou não? Então seja manso também com as pessoas. Muitas vezes nós somos muito bravos. Em palavras eu estou falando, porque as palavras elas doem mais, muitas vezes, muito mais do que uma pancada. Sabe disso? As palavras muitas vezes elas doem porque elas ficam lá dentro, remoendo. Então cuidado. Cuidado. O texto que nós lemos inicial, do capítulo de Números 4, do verso número 6, diz para o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Que o meu falar seja sempre agradável. E tem uma picadinha de um sal espiritual. Não é aquele sal que você coloca na carne para você fazer um churrasco. Não é aquele sal que você coloca no arroz para dar o sabor. Mas é um sal espiritual que vai fazer com que você realmente seja uma pessoa diferente. E as pessoas olham para você, mesmo diante das lutas, das tribulações, mesmo diante da guerra, e olham em você e veem você uma pessoa tranquila ali, mansa. Diz: olha, rapaz, você mudou, hein? Você está diferente. Realmente Jesus fez a diferença na sua vida. Você antes era tão valente, tão bravo, filho de Raimundo de Pedro, batia na mesa, não tinha medo de nada, chutava. Hoje não, hoje você está tranquilinho. Precisamos ser mansos, irmãos, com as pessoas. Se nós queremos realmente viver em comunhão neste ano, e nós queremos realmente que Deus coloque sobre nós uma união que venha nos fortalecer, nós precisamos aprender a isso. Nós precisamos aprender isso. Amém? João capítulo 18 diz que chegaram para prender Jesus. Jesus podia chutar o pau da barraca ali também, não podia não? Sim ou não, João? Vieram para prender Jesus com espada, com faca. Vieram para prender Jesus, todo mundo armado. Pedro puxou a espada, já arrancou a orelha de Malco lá. Não foi assim o texto diz lá em João capítulo 18? E Jesus fez o quê? Puxou a dele também, saiu atirando em todo mundo? Não, Jesus colocou: calma, Pedro, calma. Com toda a mansidão. Acho que era Jesus, né, irmão? Mas também era homem. Diz que ele era 100% homem e também era 100% Deus. E como homem ele podia agir como homem. Mas ele, com toda a mansidão ali, ajeitou a situação. Mesmo sendo preso como um malfeitor naquela hora ali, ele com toda a tranquilidade foi ali adiante, acalmou a situação. Por quê? Porque em Jesus tinha um espírito de mansidão. O Espírito Santo de Deus estava sobre ele. O Espírito de Deus está sobre você, irmão? Para que você possa ser manso nessa situação? Ou você tem chutado o pau da barraca diante das situações? Ou você tem chamado para a briga mesmo?
ou você tem guerreado, ou você tem retrucado em palavras, porque muitas vezes nós guerreamos em palavras. O camarada fala A e você fala B, aí o camarada fala C e você fala A, B, C, D, F, G, H, já vai lá um cara e vai indo aí. É verdade. Vamos ser mansos, porque Deus sabedoria. Deus me dá sabedoria, me tempera com sal espiritual, para que as pessoas olhem para mim e vejam que em mim há um sabor diferente. Eu não vou entrar nessa, estou fora, porque eu quero viver o ano da comunhão. 2019 é o ano da comunhão. Pisaram no seu carro aí? Passa um etiolate lá, vai doer um pouquinho, não vai? Vai doer um pouquinho na hora, mas vai curar, irmão, vai curar, pode ter certeza. Vai curar e lá na frente você vai estar mais madura. Você vai estar mais maduro. Tenha certeza disso. Então seja calmo, seja manso. Aprenda com o nosso mestre. Tá bom? Nós precisamos todos os dias aprender. Outra coisa que nós precisamos, e muitas vezes nós não fazemos, e eu fazia muito isso. Hoje eu mudei um pouquinho, mas de vez em quando eu ainda sou assim. Mas eu estou mudando, tá? Procurar escutar mais as pessoas e falar menos. Às vezes nós precisamos escutar, porque há tempo para todas as coisas. Tem hora que é hora de falar, né? Aí você fala, mas tem hora que é hora de escutar. Então escute, irmão, principalmente as pessoas mais velhas, porque as pessoas mais velhas têm algo para nos ensinar, porque elas já viveram. Eu costumo dizer para os meus filhos lá em casa, principalmente para esse aqui do meio, que é o Lucas, que está sentado aqui à minha direita, que ele pode ter a força. Ele tem a força, porque ele é mais novo, ele tem mais, pode ser que ele tenha mais força, que eu não medi a força com ele. Talvez, não sei se ele tem não, talvez até derrube ele. Mas ele tem a força porque ele é jovem. Mas eu, o pai dele com 50 anos, tenho a experiência. E nós precisamos escutar. Porque tem hora que precisa da força, irmão. Mas muitas vezes a experiência está acima. E nós precisamos escutar as pessoas experientes. Para que nós possamos fazer o quê? Errar menos. Porque é muito mais fácil nós escutarmos do que nós passarmos pelo problema ou pela dificuldade. E muitas vezes nós escutando as pessoas mais velhas, nós não precisamos passar por aquela experiência. Nós já pulamos esse degrau e já estamos adiante. Porque quando nós somos mais novos, nós não escutamos muitas pessoas. E tem algumas coisas na minha vida, Júlio, quando eu era mais novo, eu me lembro que uma vez nós abençoamos um irmão na igreja, e esse irmão era uma bênção na igreja, e o irmão passou uma dificuldade, que roubaram o carro dele na igreja, e nós reunimos alguns irmãos, compramos um carro e demos para aquele irmão, um ato de amor, né, com aquele irmão. E eu estava na casa dela, e eu pude relatar o ato de bondade, de caridade que nós fizemos com aquele irmão. E ela disse para mim em particular, ela chegou e falou, eu não era pastor ainda, ela disse, irmão, não é bom isso que vocês fizeram. Falou para mim desse jeito. Eu fiquei indignado. Na hora eu fiquei. Falei, nossa, eu abençoei o irmão que estava precisando. E o tempo foi passando. E não passou 2 anos. E eu comecei a ver que aquela irmã tinha razão. Porque nós começamos a ter muitos problemas, né? Não vou citar aqueles problemas, mas eu tenho muitos problemas. E esse irmão foi tão ingrato que nem na igreja estava. Anos depois saiu da igreja. Mas eu pude ver que aquela mulher não tinha experiência. Eu tinha força ali, mas ela tinha experiência. Por isso nós precisamos escutar as pessoas que têm experiência. Escute, irmão. Escute. Principalmente o seu pai, Jesus, porque ele tem experiência para te contar. Entra no seu quarto, fecha a porta e converse com ele. Quantos conselhos ele não tem para te dar? Quantas histórias ele não tem para te falar? Quantos fortalecimentos ele não tem para te dar, para que você possa ser mais forte? Fecha a porta do seu quarto e ali em silêncio, juntamente com ele, diretamente da sala do trono, fale com ele, porque ele quer te fortalecer este ano, porque este ano é um ano de comunhão, é um ano de nós estarmos unidos de braços dados, para que nós possamos vencer tudo aquilo que o inimigo tem contra as nossas vidas. E o inimigo que nós temos não é o seu irmão, não. O inimigo que nós temos é o anjo caído, aquele que está bramando como um leão 24
horas procurando uma brecha para destruir a sua casa, destruir a sua família, para destruir o seu lar, destruir a sua empresa, destruir o seu trabalho, destruir você. Ele está 24 horas, a Bíblia diz, procurando uma brecha para entrar na sua vida e destruir. Então escute os conselhos, porque as pessoas mais velhas, elas têm experiência. Pode ter certeza disso. E quando você tiver dúvida, fale com Deus, ore com Deus, apresente a sua vida a Deus, porque Deus sempre tem algo para nos instruir e sempre tem algo para nos ensinar. Amém? Amém, queridos? Amém. 2019 é o ano da comunhão. Esta igreja está vivendo essa comunhão. Nós estamos vivendo essa comunhão, mas você precisa se enquadrar, você precisa estar junto, você precisa abraçar, você precisa realmente buscar da parte de Deus, porque é um ano de busca. Porque quando nós nos unimos e quando nós estamos no propósito de viver em comunhão, irmão, o inimigo atira tudo quanto é lado. Nós fizemos 40 dias com propósito, aí Deus trabalhou grandemente em vidas, em famílias. O derramar de Deus foi grande. Deus colocou isso no nosso coração, o derramar de Deus foi grande, que até hoje nós sentimos o poder de Deus sobre as nossas vidas durante esses dias. E nós não queremos que isso pare. Mas nós precisamos estar alerta, nós precisamos estar atentos, clamando, vigiando 24 horas, para que o inimigo não venha entrar na nossa casa, no nosso lar, na nossa família e destruir. Amém? Amém. Feche seus olhos.